emprego morrendo agora. Não fazendo barulho. Não virando manchete. Não sumindo de uma vez, só ficando mais fraco, mais barato, mais ignorado. E o mais estranho é que muita gente ainda está olhando para o mercado como se a mudança não tivesse começado. Mas começou. E, em 2026, algumas profissões já entraram numa fase perigosa. A fase em que elas ainda existem, mas já começaram a perder valor diante dos nossos olhos. Hoje eu quero te mostrar quais tipos de emprego estão entrando nessa zona silenciosa de morte, porque quase ninguém fala disso do jeito certo. E qual é o erro que faz tanta gente perceber tarde demais que o mercado mudou? Quando as pessoas pensam em emprego morrendo, elas imaginam um cenário muito dramático, tipo assim: acabou, sumiu, ninguém contrata mais. Fim. Só que no mundo real, quase nunca é assim. Emprego costuma morrer em etapas. Primeiro, ele perde prestígio. Depois perde preço. Depois perde espaço. Depois, perde urgência. E só no fim ele desaparece de vez. É por isso que tanta gente se confunde. Porque a função ainda existe. Ainda tem vaga. Ainda tem gente trabalhando. Ainda tem empresa pedindo. Mas o valor já começou a escorrer. O profissional percebe que está mais difícil negociar. Mais difícil se destacar. Mais fácil ser trocado. Mais pressionado por prazo. Mais pressionado por preço. E quando isso acontece, o emprego ainda parece vivo por fora. Mas por dentro, ele já começou a morrer. Em 2026, 4 forças estão acelerando essa morte silenciosa. A primeira é a inteligência artificial. Não porque ela faz tudo perfeitamente. Muitas vezes ela não faz. Mas porque ela já faz rápido o suficiente para pressionar o mercado inteiro. A segunda é a automação. Tudo o que pode ser padronizado, organizado, resumido, classificado, distribuído ou replicado entra em risco. A terceira é a comoditização. Quando muita gente consegue entregar algo parecido, aquilo deixa de parecer raro. E quando deixa de parecer raro, quase sempre fica mais barato. A quarta é o excesso de oferta. Nunca foi tão fácil colocar mais gente competindo pelo mesmo tipo de trabalho. Então, o problema não é só tecnologia. É tecnologia somada à abundância, pressão por velocidade e queda de diferenciação. É isso que está esmagando vários empregos ao mesmo tempo. O primeiro grupo é o mais vulnerável, funções muito operacionais de escritório. Aquele tipo de trabalho baseado em organizar informação, formatar conteúdo, atualizar sistema, gerar relatórios simples, revisar documento padrão, responder demanda repetitiva, montar apresentação básica, fazer pesquisa superficial. Esse tipo de função não vai sumir inteira de um dia para o outro, mas já começou a ser espremida. Porque uma parte relevante desse trabalho agora pode ser acelerada por ferramenta, reduzida por processo ou absorvida por menos gente. A empresa não precisa necessariamente demitir todo mundo. Às vezes ela só contrata menos, ou cobra mais de quem ficou, ou paga menos pelo mesmo tipo de entrega, e isso já muda tudo. O segundo grupo em risco é a produção de conteúdo básico. Texto genérico, post genérico, arte genérica, roteiro genérico, vídeo genérico, apresentação genérica. Tudo aquilo que depende mais de volume do que de visão está ficando pressionado. Isso não significa que criatividade morreu. Significa outra coisa. O básico ficou abundante. E quando o básico fica abundante, o mercado para de pagar como pagava antes. Quem só sabia executar o arroz com feijão sem critério, sem direção e sem profundidade, entrou numa faixa perigosa. Porque agora não basta produzir. É preciso ter leitura, decisão, gosto e diferença real. O terceiro grupo é o atendimento de baixa complexidade. Respostas repetidas. Triagem simples. Encaminhamento padrão. Dúvidas previsíveis. Fluxos básicos de suporte. Isso está sendo comprimido por chatbot, automação e centrais cada vez mais enxutas. De novo, não acabou. Mas o valor caiu. E quando o valor cai, a pressão em cima de quem está ali aumenta. Mais produtividade, menos tempo, mais volume, menos margem para erro. O cargo continua existindo, mas já não ocupa o mesmo lugar que ocupava antes. Tem outro grupo entrando em risco,
Os intermediários vazios. Pessoas cujo trabalho é basicamente transportar informação sem interpretar, decidir, melhorar ou organizar com inteligência. Quem só repassa, quem só copia, quem só preenche, quem só traduz pedido em execução sem pensar. Esse tipo de papel está ficando frágil, porque quando a ponte não agrega critério, a tendência do mercado é tentar atravessar direto. Agora vem a parte mais importante. A maioria das pessoas pensa no pior cenário como desemprego, mas, muitas vezes, o pior cenário chega antes disso. É perder poder de negociação, porque um emprego não precisa sumir para começar a machucar sua vida. Basta ele ficar mais barato, mais saturado, mais substituível, mais pressionado. Esse é o ponto que quase ninguém fala. Às vezes o problema não é você ficou sem trabalho. Você continuou trabalhando, mas em condições cada vez piores. E isso corrói tudo: renda, confiança, projeção de futuro, energia, capacidade de planejar. Tem muita gente que ainda está empregada, mas já entrou em declínio sem perceber. O erro mais comum é confundir existência com segurança. A pessoa pensa, se ainda existe vaga, então está tudo bem. Não está, porque o mercado não avisa com sirene quando muda de padrão. Ele vai só ajustando a régua. E quem continua apostando tudo em uma função que ficou mais comum, mais automatizável e menos estratégica, pode acabar preso numa armadilha. Trabalhar muito em uma área que continua existindo, mas que já não cresce, já não remunera bem e já não protege mais ninguém. Esse tipo de atraso é perigoso porque ele parece estabilidade, mas muitas vezes é só inércia. E talvez essa seja a pergunta certa daqui para frente. Não, meu emprego vai desaparecer? Mas o valor do que eu faço está crescendo ou encolhendo? Porque é isso que define o jogo. Se o seu trabalho ficou mais rápido, mais comparável e mais fácil de replicar, então o diferencial não está mais na execução pura, está em outra camada. Na decisão, na estratégia, na leitura, na capacidade de resolver problema sem depender só de tarefa repetitiva. É aí que a linha começa a separar quem vai ser comprimido de quem vai continuar relevante. Então, o que protege alguém nesse cenário? 3 coisas. Primeira, critério. Quem sabe pensar, priorizar, interpretar e decidir continua valioso por mais tempo do que quem só executa. Segunda, adaptação. Não adaptação performática. Não sair correndo atrás de toda ferramenta nova, mas adaptação real, entender o que mudou no seu mercado e reposicionar seu valor. Terceira, utilidade real. No fim, o mercado continua pagando melhor por quem resolve problema importante. Quanto mais seu trabalho estiver perto de decisão, clareza, resultado e responsabilidade, mais proteção você tende a ter. Quanto mais estiver preso só em repetição, mais vulnerável fica. No fim, empregos raramente morrem do jeito que a maioria imagina. Eles não caem mortos no chão. Eles vão ficando silenciosamente mais fracos, até o dia em que alguém percebe que está correndo muito, por um lugar que já perdeu valor. E em 2026, isso já começou a acontecer com mais profissões do que parece. Se você gosta de vídeos que mostram o que está mudando sem fazer barulho, se inscreve, porque o ponto cego vai ser exatamente isso.